Olá, queridos, tudo bem? Mais uma semana, né? Estamos iniciando a nossa atividade, mais uma aulinha aí de matemática para vocês, semana 20 da plataforma, da nossa plataforma, nossas atividades. Nós iremos dar início ao assunto de hoje, que na realidade é uma continuação, uma revisão dos conteúdos, né, que já estamos trabalhando, que são números inteiros. Vamos lá. Tem uma frasezinha aqui para nós, né? A plataforma sempre com muita criatividade, iniciando aí com a frase de encorajamento, de incentivo, né? Para estarmos prosseguindo nessa caminhada de grandes desafios, mas temos vencido. Não desanime diante das dificuldades e se elas persistirem, erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Mande a tristeza embora, basta acreditar que um novo dia vai raiar. Então fica essa mensagem para vocês neste dia, né, o início da atividade, e que vocês possam estar sendo encorajados a estarem cumprindo as suas atividades, caminhando, persistindo, né? Porque a gente sabe que os últimos anos foram estão sendo, né? Anos de desafios, mas nós cremos que tudo vai melhorar, vamos retornar à nossa rotina, estaremos em breve em sala de aula, compartilhando os conhecimentos, né? E vamos caminhando. Prosseguindo aí, nós temos a abordagem do que já vimos. A adição e a subtração de números inteiros envolve algumas regras básicas essenciais para a obtenção do resultado correto. E o que nós iremos ver? Multiplicação e divisão entre números inteiros, que é continuação do assunto da semana anterior, da semana 19, né? Nós iniciamos lá essas duas operações, multiplicação e divisão, e hoje nós iremos dar continuidade com atividades. Revendo e entendendo melhor. Na multiplicação, onde os números possuem sinais, é necessário usar primeiro a regra dos sinais para saber qual é o sinal do resultado e só em seguida resolver o produto dos números como se os sinais não existissem. Aí nós temos um lembretezinho aqui, né? Que está escrito assim: lembre-se que quando o número não tiver nenhum sinal, ele é considerado positivo. Por essa razão, 3 é igual a mais 3. Então, primeiro passo. Primeiro, usamos a regra dos sinais. A multiplicação de um número inteiro negativo por um inteiro positivo, em qualquer ordem, resulta em um número inteiro negativo. Resumindo, quando os sinais são diferentes, a resposta será sempre negativa. Passo 2. Fazemos a multiplicação dos números com base no que já vimos. O resultado da multiplicação de menos 60 vezes mais 3 é menos 180. Obteremos o mesmo resultado se multiplicarmos primeiro os números e em seguida usamos a regra dos sinais. Então, a dica é, primeiro você multiplica os sinais para depois você multiplicar os números, tá? Então, aqui no exemplo eu tenho o primeiro número negativo, menos 60, e tenho o segundo número 3, que não tem sinal, mas eu sei que quando o número não tem sinal é porque ele é positivo, tá bom? Então, a dica é, você multiplica primeiro os sinais, faz menos vezes mais, eu vou ter o quê? Menos, né? 60 vezes 3, 180. Então, pessoal, dando continuidade aí à apostila, né, à plataforma, vocês vão ver que o formato dessa semana mudou um pouco, né? Nós não teremos apenas as atividades no final, vamos estar intercalando aí entre a parte teórica e atividade, tá bom? Então, nós iremos começar aí com a primeira questão, que diz o seguinte: imagine uma pista reta, como a mostrada na figura ao lado,
Imagine também que no ponto dessa pista estão dois carros. O azul se move para a direita com a velocidade de 50 km e o amarelo para a esquerda com uma velocidade de 60 km. Para representar adequadamente essa situação, faremos as seguintes considerações. Então, nós vamos tentar destacar aqui para a gente ter uma noção, tá? Então, nós vamos considerar essas duas considerações aqui. Vamos lá. A primeira diz o seguinte: vamos chamar de zero o ponto de partida dos dois carros. Isso nos servirá como referência. E a segunda consideração vai ser esta: todas as quantidades que se dirigem ou estão à direita do ponto de referência zero devem ser consideradas positivas. As que são dirigidas ou estão para a esquerda do zero devem ser consideradas negativas. Então, a figura é esta, tá bom, pessoal? Nós temos aqui o ponto de partida, não é? O zero está sendo aqui o nosso ponto de partida. E aqui nós temos à direita de zero, segue o carro azul para essa direção. E ele diz o seguinte, que todas as quantidades referentes a este sentido que o carro azul está indo são consideradas positivas. E à esquerda de zero está o carro amarelo que está indo nessa direção e todas as quantidades, né, que estiverem neste sentido serão consideradas negativas, tá bom? Então, nós vamos para a atividade. Agora vamos responder a seguinte questão: a que distância do ponto de encontro estão os carros depois de 3 horas? Então, aqui embaixo tem um lembrete importante que fala assim: lembre-se que para cada hora que passa, o carro anda 50 km por hora. Tá? Então, esse é o lembrete, né? Para cada hora que passa, o carro anda 50 km por hora. Então, a gente vê aqui, ó. Depois de 3 horas, o carro azul terá percorrido. Aí você vai ter, ele move para a direita com a velocidade de 50 km. E o amarelo para a esquerda com a velocidade de 60 km. Então, considerando essa distância, a gente vai estar determinando, depois de 3 horas, o carro azul terá percorrido. Então, qual será o percurso desse carro azul? No caso, depois de 3 horas, né? Qual a distância percorrida, né? Durante esse período aqui de 3 horas. Essa informação é importante, né? De que para cada hora que passa, o carro anda 50 km por hora. Por quê? Porque o carro amarelo, ele fala que anda a 50 km por hora, só que pergunta depois de 3 horas. Então, se cada hora equivale a 50 km, eu vou, para achar a resposta da letra A, eu vou multiplicar, né, o 50 vezes 3, que são as 3 horas, tá? E lá no iniciozinho aqui, ó, que fala: a que distância do ponto de encontro estão os carros depois de 3 horas? Então, o carro azul anda 50 km por hora, né? Então, nesse caso, ele percorreu uma distância de cada hora 50. Então, 50 vezes 3 dá quanto? Aí você vai ver o total da distância que ele percorreu e essa distância vai ser o quê? Positiva, tá bom? Esse sentido desse carro, né? A direção deste carro aqui, a gente está vendo que é positiva, tá bom? A letra B diz: o resultado percorrido pelo carro azul é um número positivo ou negativo? Então, eu acabei de responder, tá bom? A letra C: para o carro amarelo, devemos considerar uma velocidade positiva ou negativa? Olha a direção que o carro amarelo está indo, para a esquerda, né? E essa direção, ela é o quê? Olha o menuzinho aqui identificando, né? É positiva ou é negativa? E aí você vai dizer por quê. A segunda questão
É uma questão simples. Vocês irão calcular, né, as multiplicações e completar esses espaços aqui com negativo ou positivo, tá? Aqui no cantinho tem uma revisão, né, do jogo de sinal da multiplicação. Então, eu vejo, né, revisando, mais vezes mais, mais vezes menos, menos, menos vezes mais, menos, menos vezes menos, mais. Então, resumindo, quando eu multiplico sinais iguais, a resposta será sempre positiva. Quando eu multiplico sinais diferentes, a resposta será sempre o quê? Negativa, tá bom? Então, a letra B é a mesma coisa, você vai multiplicar os sinais, menos vezes mais, menos, né? E multiplica os números, 2 vezes 3, bota a resposta. A mesma coisa aqui, tá? E aqui você vai preencher com positivo ou negativo, tá bom? Conforme a regrazinha do jogo de sinal. Continuando, nós temos aqui uma tabelazinha, multiplicação e divisão de números inteiros. Diz o seguinte: sinais iguais na multiplicação ou na divisão sempre resultam em sinal positivo. Novamente, para memorizar, nós vamos ver aqui, ó, fazendo essa revisãozinha aqui, ó. Menos vezes menos, mais. Mais dividido por mais, mais. Menos dividido por menos, menos, né? No caso, nós temos os exemplos aqui, novamente. Mais vezes mais, mais. 2 vezes 4, 8. Menos vezes menos, mais. Sinais iguais, né? Então, 4 vezes 10, 40. Menos dividido por menos, a regra é a mesma na divisão e na multiplicação. Resposta positiva, né? Mais dividido por mais, resposta positiva. E na multiplicação eu vou multiplicar os números e na divisão eu vou dividir os números, tá? Aqui nós temos o quadro abordando sinais diferentes, que a regra na multiplicação e divisão é a mesma. Na multiplicação e na divisão sempre resultam em sinal negativo. Então, aqui você vai ter, né, as multiplicações com sinais diferentes, a resposta será sempre negativa. E as divisões também de sinais diferentes, a resposta também será negativa. Lembrando que quando for multiplicação eu multiplico, quando for divisão eu vou dividir, é claro. Novamente aqui ele está referindo a regra, né, dos sinais na divisão. Em relação à multiplicação e à divisão, podemos estabelecer a seguinte regra geral. Se os dois números possuírem o mesmo sinal, o resultado será positivo. Se os dois números possuírem sinais diferentes, o resultado será negativo. E vamos para a próxima atividade, que é esta aqui, ó. Ele pergunta a terceira questão, qual o quociente? Que é a divisão, né? Você vai fazer mais dividido por mais, vai colocar o sinalzinho aqui e dividir os números. 36 dividido por 9, coloca a resposta aqui, tá bom? A quarta questão e assim sucessivamente os demais, letra B, letra C e letra D. A quarta questão, um aparelho foi programado para baixar a temperatura de certo ambiente, de forma constante, de menos 3 graus para menos 12 graus. Então, ele quer saber em 3 horas, né? Quantos graus por hora baixou a temperatura? Então, aqui vai ser uma continha de divisão, né? Aqui fala que em 3 horas subiu, baixou a temperatura menos 3 graus Celsius para menos 12 graus Celsius. Então, a temperatura baixou, né? Quantos graus? Total de graus aqui que baixou. Aí, você vai dividir por 3 e vai achar a resposta, tá bom? Para dividir números inteiros, lembre-se, o sinal é dividido levando em conta a regra dos sinais. Aí aqui tem também, saiba que se um dos números na multiplicação for zero, o resultado será zero. Então, se eu tiver uma multiplicação e entre os números estiver o número zero, vou destacar aqui, ó, então a resposta vai ser o quê? Zero, tá? Aqui também é a mesma coisa, ó, se um dos fatores da multiplicação for zero,
a resposta será sempre o quê? 0. Quando todos os números da multiplicação forem positivos, o resultado obtido será positivo. Então, se eu multiplico todos os números positivos, a resposta será positiva. E no outro exemplo também. E assim, encerramos mais uma atividade, mais uma semana, né? E deixo novamente esta frase aqui para vocês. Não desanime diante as dificuldades e se elas persistirem. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Mande a tristeza embora, basta acreditar que um novo dia vai raiar. Então, sempre na esperança de dias melhores, né? É assim que a gente vai prosseguindo, tá bom? Um forte abraço para vocês. Muito obrigada pela atenção. Espero ter contribuído aí na aprendizagem de vocês. E até a próxima. Um forte abraço.